Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Matheus Arana. Hoje eu estou junto com o Pedro e com o Marcelo, e a gente faz parte do Comitê de Biologia Quântica da Ciência Pioneira, que é uma iniciativa sem fins lucrativos do IDOR, dedicada a apoiar a formação e o desenvolvimento e atração de talentos para impulsionar a ciência de fronteira no Brasil. A gente tem o prazer de apresentar mais um episódio dessa série especial, em que a gente faz conversas com os autores que contribuíram para o Research Topic em Quantum Biology, que foi publicado na revista Frontiers. Essa é uma publicação inédita e foi desenvolvida em parceria com a Frontiers, como parte do Quantum Bio BR Talks, que é um projeto da nossa comunidade que promove o diálogo entre pesquisadores interessados em explorar essa interface entre a física quântica e os sistemas biológicos. Então, a gente está realmente construindo história na biologia quântica do Brasil e todo mundo aqui faz parte disso, né? Bom, nesse episódio de hoje, a gente tem o enorme prazer de conversar com a professora Marúcia Shakur, autor do artigo Photobiomodulation Therapy in Neuropathic Pain, Mechanisms, Evidence and Future Directions. Então, seja muito bem-vinda, Marúcia. Oi, obrigada. Bom, a Marúcia é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, da Universidade de São Paulo, vinculada ao Departamento de Anatomia. Ela também mantém colaborações ativas com a Faculdade de Medicina da USP, com o Instituto Butantan e com o laboratório da professora Linda Watkins na Universidade do Colorado, em Boulder. Seu trabalho explora principalmente neuroanatomia e farmacologia, com ênfase em dor e neurociências, atuando principalmente nos temas de dor neuropática e muscular, nocicepção e mediadores inflamatórios. Também desenvolve uma linha experimental dedicada a tratamentos não farmacológicos para dor, utilizando modelos como exercício físico e fotobiomodulação, que era o grande tema do artigo, né? Então, antes de mais nada, para começar, professora Marúcia, se você puder de alguma forma dar um resumo, né, da ideia principal do artigo, a Uhum, gente ficaria muito feliz de ouvir. tá certo. Obrigada, Matheus, Pedro e Marcelo, né, pelo convite. Fico muito feliz em poder contar um pouquinho o que a gente faz, né, e principalmente com esse trabalho que a gente publicou no finalzinho do ano passado. Então, a ideia principal do trabalho é que a gente sabe que a dor neuropática ela ainda é difícil de tratar, né? Então, com os medicamentos que a gente usa ultimamente, né, hoje em dia, né? Eles nem sempre funcionam bem e causam diversos efeitos colaterais importantes. Então, a ideia da fotobiomodulação, que é o uso do laser, né, como forma de terapia, que é o uso, né, de fótons, né, de luz em diferentes comprimentos de onda, para tentar aí modular alguns processos biológicos que são fundamentais que estão envolvidos na dor, né, ou inflamação, ou funcionamento celular. Então, o projeto, né, esse trabalho, ele mostra uma revisão onde a gente descreve vários usos da fotobiomodulação, que a gente percebe que não apenas em diminuir a dor, mas também ela atua em mecanismos que estão por trás da doença, no caso, nesse modelo foi com uma doença neuropática, uma dor neuropática, então, assim, ela se torna bastante promissora e integrativa como uma forma aí de utilizar ela na clínica médica. Legal, você falou justamente isso, né? Acho que essa é uma pergunta que eu tinha pensado bastante, né, quando estava lendo o artigo também, que é isso, você realmente posiciona a fotobiomodulação como uma alternativa super promissora para tratar a dor neuropática, né? Que, Sim. como a gente sabe, é muito difícil de ser tratada. Uhum. E eu queria saber aqui qual que é a diferença, o que que diferencia a fotobiomodulação de outras estratégicas não farmacológicas, né? Tá. É uma boa pergunta. A gente comenta que a principal diferença, o principal diferencial da fotobiomodulação, que ela vai atuar, vou dizer assim, não apenas no sintoma ali, no caso dessa doença ou desse tipo de dor, mas também ela consegue atuar em vários planos ou vários níveis biológicos ao mesmo tempo, né? Então, assim, diferente de outras abordagens não farmacológicas, como, por exemplo, a atividade física, que a gente trabalha também, né? Ela atua especificamente, que é um dos mecanismos mais bem estabelecidos, que é o uso dela a ativação da fotobiomodulação na mitocôndria, propriamente dita. Então, a fotobiomodulação, ela
e vai influenciar, uma vez sendo absorvida, né, por fotoseptores ali na mitocôndria, ela vai influenciar na produção de mais energia, que é ATP, de estresse oxidativo, de liberação de diversos mediadores anti-inflamatórios e até fatores neurotróficos que a gente já viu, e a gente comenta isso também no trabalho. Então, assim, apesar de tudo isso, ela também tem um perfil de segurança muito favorável para ser aplicado na clínica médica, tanto local, no local da lesão, como a gente está vendo também de remoto, ou seja, afastado, longe do local da lesão. Isso ainda é um pouco explorado, como outras terapias, então assim, a gente consegue ter efeito até sistêmico, que é uma parte nova do nosso trabalho, ampliando assim bastante o uso dela como potencial translacional dessa técnica, que é bastante interessante para a clínica médica. Mas, Legal. Lúcia, se eu puder já perguntar também seguindo isso, porque eu fiquei curioso. Como você comentou Lógico. que, tipo, fora do local da lesão, mas isso seria, tipo, mais acima seguindo os nervos, ou onde é Então, fora? depende muito do que a gente quer tratar. Nesse modelo de neuropatia especificamente, que é uma lesão nervosa, né? Vamos pensar no nervo periférico, ali, no nervo de membro inferior. A gente consegue, o mais óbvio, né? É primeiro você ir lá e aplicar esses fótons no local da lesão, né? Sim. Mas a gente também já fez alguns experimentos pilotos que, se aplicar distante, em membros anteriores, por exemplo, no caso de animal, ou nos membros superiores de nós, a gente também consegue ter uma resposta benéfica aí, ou no animal, ou no paciente a gente ainda não fez. E a gente também está vendo que estimulação de fótons transcranialmente também está contribuindo para uma resposta distante do Ah, local da lesão. E sim. como a gente está com um projeto novo de avaliar esse efeito sistêmico, então provavelmente essa distância deve ser percorrida de alguma maneira que a gente não sabe ainda tem que ser bastante estudo, que é de forma sistêmica. Então tem isso pode ser uma outra história, mas existe um aparelho que chama intravital, que você Uhum. consegue ver a circulação em vivo do animal experimental, né? Então Sim. você consegue ver as células rolando, os macrófagos, então você consegue ver que tem uma alteração aí, né, depois que você tem a aplicação do laser, né, ou de fótons e comprimentos de ondas específicos. Então alguma coisa deve estar ajudando essa distância, né, que é uma pergunta que sempre surge, mas ainda tem que ter um pouquinho mais de estudo para a gente tentar entender melhor esse mecanismo. Caramba, isso é muito legal. Isso me lembra alguns animais que têm o crânio levemente transparente. Tem algumas hipóteses que falam que pode ter alguma coisa de que eles precisam de alguma quantidade de luz no cérebro para processar alguma informação, mas isso é muito legal. Que tipo de Daí vem pro animal? quântico na brincadeira, né? É, Eu acho que é meio a próxima vertente é essa, assim, né? Do assim, tipo, que tipo de animal, Pedro? Só por curiosidade. com certeza eu vi que mosca, porque mosca é tão pequena que acaba sendo transparente, mas eu acho que tem alguns lagartos também que tem, é, tipo, proto-olhos ou áreas do crânio que são um pouco mais finas e a pele é mais fina. E Será que acaba Nossa, podendo alguma luz para chegar lá. Será que em C. elegans dá? Porque eu sei que tem gente trabalhando com C. elegans, mas eu nunca tentei, que é o verme, né? Que ele é Uhum. Uhum. transparente também. Eu não sei se. Tem muito animal marinho também, né? Tem o zebrafish, que é um é. caso clássico, Sim, estão mas usando Sim, bastante. tem vários animais marinhos também que são transparentes. Realmente ia ser bem interessante estudar isso, né? É que sim. às vezes também, geralmente esses animais marinhos são, tirando o zebrafish, algumas exceções, geralmente esses transparentes são de águas bem profundas, né? É. Então, Aí fica mais difícil. Mas o é, zebrafish sabe que tem modelo de dor no zebrafish. Eles olham a forma que ele faz contorção na hora do nado, sabe? Das nadadeiras, assim. que É, legal. é Caramba, que muito legal. legal. Como, pesquisa, e principalmente na área de fotobiomodulação, fotomedicina, fotobiologia de um modo geral, Geral. e ele tem um ciclo de vida relativamente curto, então, Isso. O as desenvolvimento é rápido, né? Uhum. E assim, fotobiomodulação, quando uma das expectativas, né, dados os efeitos aí biológicos, talvez no aumento de longevidade e melhora de qualidade de vida a longo prazo, quais efeitos teria a fotobiomodulação ao longo de muitos anos, no caso de um ser humano e no caso É. de um bicho, muitas semanas. Então, acho que é uma coisa que a gente escuta falar no mundo da fotobiomodulação aí, há uns 10, 20 anos, e até onde eu É. sei, ninguém pegou para fazer assim, cara, vamos fazer uma pesquisa em longevidade, e É. muito provavelmente o modelo animal mais palpável, talvez, para iniciar pelo menos, seria a zebrafish, né?
Pode Uhum. ser, porque é mais Boa. rápido, né, o ciclo de vida, né? Acho que dura É. um mês, talvez, 20 O C. dias. elegans também é usado para pesquisa de longevidade, mas É. é. Mas, bom, também seguindo aqui para as perguntas, né? Você Aham. acabou mencionando, e é assim, é um dos focos também do artigo, Sim. que uma da atuação da fotobiomodulação é justamente nesse metabolismo mitocondrial, né? Especialmente via citocromo C oxidase, né? Uhum. E eu imagino, assim, também que fotobiomodulação não atua só especificamente lá, né? Ela É, atua em vários outros lugares ao mesmo tempo, né? Porque no final dos contos é luz. exatamente, Matheus. Na verdade, o efeito da fotobiomodulação no citocromo C, se eu não me engano, provavelmente o mecanismo mais bem estabelecido, digamos assim, da fotobiomodulação. Né? Então, hoje a gente tem evidências que mostram que o citocromo C oxidase, lá da mitocôndria, ele atua como um dos fotoreceptores que absorve a luz e daí desencadeia uma série de eventos, né, que a gente até mencionou aí anteriormente, né? Produção de ATP, de espécies reativas de oxigênio. Então, ele é um mecanismo bem consolidado, né, que explicaria tudo isso. Mas a gente sabe também que, como você falou, que a fotobiomodulação, ela é multifatorial, com certeza, né? Ela depende aí de vários parâmetros, também tem toda a questão da dosimetria, comprimento de onda, o tipo de célula, né? Então, assim, eu diria que ele é o pilar central, mas ainda existe um sistema mais complexo que ainda está sendo investigado. Né? Não é, com certeza ele não é só o efeito na mitocôndria, talvez seja o empurrão aí inicial para começar a ter diversas, né, alterações a partir da estimulação de ATP, de espécie reativa de oxigênio, e desencadear aí uma série de cascata que ainda, querendo, apesar de já saber muita coisa, ainda tem muita coisa para ser avaliada e estudada. Entendi. Então, essa ação na mitocôndria é o mais bem estabelecido, mas Sim, com certeza tem outros efeitos também, é isso, né? é, Uhum. é. Boa. É, bom, agora também puxando um pouco para a discussão de biologia quântica, né? É. Uhum, Assim, a fotobiomodulação é isso, né? Como você disse no começo, é justamente a interação dos fótons com o material biológico, né? Então, vai passar por diversos processos eletrônicos ali, é, principalmente ali na cadeia respiratória mitocondrial. E você acha que as abordagens, da biologia quântica, assim como o campo que vem uhum. surgindo, pode ajudar a descrever esses processos que, enfim, de forma geral, eles eram estudados de uma forma mais clássica, né? Usando a física clássica? Sim. Sim, acho que é aí que estão os estudos que estão, é uma área bem abrangente, né? É uma área que é super interessante, por isso que a gente está entrando nela também. É uma área que ainda está muita pergunta em aberto, né? Que vocês sabem melhor que eu. E porque de fato existe aí uma transferência de elétron, né? Tem a interação do fóton com a matéria, né? Que é o fenômeno que eu acho que é mais na minha área, assim, que é o que a gente descreve como nível quântico, né? Se eu não estou errada. Uhum. Então, assim, apesar de a gente ter os modelos clássicos que tentam explicar, ainda algumas coisas ficam um pouco limitadas para tentar explicar essa questão de quântico, né? Então, acho que se você pensar assim nessa ideia de tecido, né, fotointeração, a gente pode pensar que o fóton é absorvido ali pelo cromossomo C oxidase, isso passa por um nível de energia que eu acho que, se eu não me engano, pode ser considerado um estado excitado, né? Então a energia é convertida em alguma atividade bioquímica, como tudo isso acontece, né? E também os elétrons, eles atravessam barreiras energéticas numa velocidade super rápido. Então são perguntas na minha cabeça que ainda estão abertas. A gente tenta, de alguma maneira, né, juntar aí a química quântica, a biologia quântica, para tentar responder. A gente tem agora físicos, né, também contribuindo aqui no laboratório, tendo essa outra visão de tentar mostrar como isso acontece, às vezes também com fundamentos, vou dizer, computacionais, para tentar mostrar. Né, tem também a questão do óxido nítrico, que a gente sabe que é liberado, né, que a luz promove aí uma dissociação do óxido nítrico, isso pode ter também mudança de estados eletrônicos, né, citados, que também poderia considerar como um componente quântico. Então, respondendo a sua questão, sim, né, a interação do fóton com a matéria tem aí um componente quântico, principalmente para explicar essa distância tão grande, né, que tão rápida do efeito, né, que a gente estava até comentando anteriormente. Você aplica lá na periferia, lá em membro inferior, a gente vê resultado longe do local da aplicação. Então, alguma coisa aí, velocidade,
com certeza deve ter aí um efeito quântico. Maru, pegando esse gancho, assim, é muito bom estar falando contigo, porque você é uma pessoa que tem bastante experiência trabalhando em parcerias, né? Uhum, Você é bióloga de formação, né? sim, Mas, assim, sempre que a gente conversa, você está conversando, interagindo com médicos, com físicos, químicos, é, e é. aí, para nós que estamos na área de biologia quântica, que por essência é multidisciplinar, transdisciplinar, isso é muito importante. Então, só pegando esse gancho aqui, você poder falar um pouco para a gente sobre essa importância desse trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, Uhum. como que, pegando esse gancho da biologia quântica, né, que a gente falou agora. Eu acho que fazer ciência é colaborar, né? Então, assim, é abrir as portas para todo mundo que quer trabalhar, que tem um amor aí pela ciência. Então, assim, há de uns anos para cá, a gente, assim, o Marcelo eu conheço há muitos anos, a gente sempre está tentando, como ele falou, eu sou bióloga, né? Eu sempre achei que eu sinto falta aí de uma química e de uma física aí, tanto quando eu estava na pós-graduação também. Isso parece que foi acontecendo naturalmente, né? Então, assim, desde o do curso, né, da escola de biologia quântica, lá, acho que foi uns 2 anos atrás, um ano e meio atrás, né? A gente veio surgindo, eu falo assim, surgindo muito mais procura dos físicos para a área biológica, do que é bacana, né? Porque, assim, eles vêm, que nem eu falei, no laboratório hoje a gente tem 2 físicos, então eles vêm com a física que falta para a gente, mas eles também têm um carinho aí pela área biológica. Então, se eles querem entender, e a gente também quer que eles colaboram ali dentro do que a gente está fazendo, e eles têm uma outra visão. Eu acho que ser um laboratório multidisciplinar, com vários. A gente tem fisioterapeutas, a gente tem médicos, a gente tem biólogos, a gente tem nutricionista, né, porque a gente tem toda a relação do intestino e cérebro, a gente tem biomédico e agora os físicos, a gente não tem químico ainda. Mas, assim, é um laboratório que todo mundo que vem fala, nossa, quanta gente de vários cursos. Então, isso traz o crescimento muito mais rápido para as pesquisas, né? Acho que trazem perguntas inovadoras e às vezes a gente consegue de uma forma mais rápida responder aquelas perguntas do que se a gente estivesse só com um biólogo aqui dentro, por exemplo, ou só com um fisioterapeuta aqui dentro. Então, acho que é extremamente importante. É, Não é fácil, mas acho que é bem bacana. eu acho que realmente é uma tendência, assim, principalmente pensando nos laboratórios de biologia, eles serem Exatamente. cada vez mais multidisciplinares, justamente porque a biologia é extremamente complexo, né? Envolve todas as áreas do conhecimento. Sim. É, Mas, com certeza, eu acho que eu vejo isso nos últimos 5 anos, talvez, né, Matheus? Que é, está essa ampliando que a gente tem que abrir para outros, né, profissionais de outras áreas, não necessariamente da exatamente. saúde. Bom, infelizmente, por questão de tempo, a gente tem que correr para o finalzinho aqui. Mas antes da gente terminar, só, é, qual que é o principal takeaway que você gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo a gente, para quem leu o Uhum. artigo? Qual que é a principal mensagem que você queria que as pessoas levassem para casa? Tá, em relação ao nosso trabalho que foi, né, com fotobiomodulação, eu acredito que a fotobiomodulação, ela não deve ser vista apenas como uma terapia complementar, adjuvante ao tratamento tradicional que é com medicamento, mas pensar ela como uma base bastante sólida, né, e de potencial bastante grande para aplicação na clínica médica translacionar, que é sempre o que a gente quer, né? A gente quer sair da pesquisa básica para a clínica, né? Mostrar o que a gente faz aqui dentro do laboratório para fora do muro da universidade. Então, principalmente porque a gente mostrou que existem trabalhos, não só do nosso grupo, mas diversos outros grupos no artigo, que ele atua realmente em diferentes mecanismos, né, metabolismo mitocondrial, uma neuroplasticidade, melhora a inflamação, e apesar de a gente precisar também bastante avanço aí de padronização de protocolos, ele ainda é ele ainda não, ele é uma técnica, né, um complementar aí que pode ser usado com bastante garantia, bastante confiança na clínica médica. Acho que esse que é o Legal. principal, assim. Muito legal. Eu acho que até E pegando o gancho do projeto de extensão, né, Camaru tem um projeto de extensão. isso, eu ia falar agora, chamar a Maru para contar um pouquinho do projeto de extensão antes da gente encerrar aqui, né? Tá Uhum. certo. Realmente, o laboratório, a gente também, além de fazer pesquisa, né, graduação, a gente também faz extensão e gestão. Então, acho que a extensão
uma perna que é mostrar exatamente isso, tudo que a gente faz no laboratório, né, para o público leigo, né? Então, assim, como eu estou dentro, como vocês falaram, dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, o Departamento de Anatomia, a gente tem um museu aqui. Então, a gente recebe muitas escolas, tanto de rede privada como rede pública, e a gente tem um programa de extensão que é justamente com a colaboração dos alunos da graduação, isso é, qualquer aluno da graduação, no caso especificamente da USP, esse programa. Então, eles conseguem. A gente trabalha com. A gente faz cartilhas, né, de educação em dor. Então, a gente explica o que é a dor, né, como ela pode ser melhorada, né, ou como você pode conviver com aquela dor, dependendo da doença que você tem. Então, a gente já tem estudos que mostram que você educar o paciente, a pessoa que sente dor, ela entender e compreender a dor dela, isso leva a uma melhora do quadro, principalmente na melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente tem bastante alunos que se inscrevem porque todo mundo conhece alguém que já tem algum tipo de dor. Então, é um trabalho bem bacana que a gente mostra a ciência para fora e essas escolas a gente faz palestras, né, junto com os alunos e eles levam para casa as cartilhas, eles levam para casa a história que eles aprenderam. Isso passa, né, internamente para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, para eles entenderem o que é. Realmente muito, muito legal, muito importante esse trabalho. E a gente vai colocar Sim. aqui no link da descrição do vídeo, desculpa, na descrição do vídeo aqui o link para quem estiver Uhum, interessado no projeto de extensão da Marúcia. E a gente também vai deixar o nosso e-mail aqui uhum. para se vocês quiserem entrar em contato, enfim. E dito isso, bom, agradeço a Maru pela contribuição ao Research Topic enquanto Biology da Frontiers e pela disponibilidade aí pelo tempo da entrevista, né? Eu queria também chamar a atenção de todo mundo, por favor, sigam a Ciência Pioneira nas redes sociais. Nós estamos disponíveis, nós vamos fazer ainda mais vídeos e mais posts sobre o Research Topic e sobre nossos futuros projetos. Boa. Obrigada. Só queria agradecer também o convite. Obrigada. Obrigado, Obrigado, Marúcia. Maru.